Eu vejo muito o Jailton no Instagram, né? E assim, ninguém me indicou. Um dia ele apareceu no meu, na minha linha, e eu vi, pô, falei, pô, bom demais, eu sou de Salvador também, né? E vi ele falando, falei, pô, inclusive tem um sotaque, a voz muito parecido com alguns amigos meus, e assim, ele foi uma fala do Jailton sobre o Carnaval da Bahia, uma coisa impressionante, uma análise extremamente lúcida sobre a dominação elitista do Carnaval de Salvador e a situação precária, escravizada dos cordeiros, né? E a maneira como o Carnaval foi dominado pela burguesia baiana, pela burguesia soteropolitana, principalmente, e transformado numa mercadoria que só tem valor fazendo uma superexploração das mais absurdas com os trabalhadores ligados ao mundo do Carnaval. Eu fiquei bem impressionado com isso e comecei a ver outros, porque ele fala sobre vários assuntos. Aí eu falei, pô, um dia eu quero chamar o Jair, que também é chamado Japantera, para vir para cá. E hoje eu vi algumas coisas dele, tá, para a gente fazer umas perguntas, né? Entrevista de 30 minutos é curta. E aí eu pedi, manda uma bio seu. Aí eu vou só ler algumas coisas que eu acho interessantes para a gente saber com quem a gente está falando. Além de ser soteropolitano, ele não colocou se é Bahia e Vitória. Essa é uma questão. Quando não coloca assim, eu acho que é Vitória, porque o cara do Vitória ele nunca se coloca assim publicamente, mas pode ser que ele tenha esquecido. Mas é instrumentista industrial do Cefet da Bahia, né, da Escola Técnica, da antiga Escola Técnica, advogado, especialista em ciências criminais, empregado da Petrobras, diretor dos sindicatos petroleiros da Bahia, sempre foi um sindicato muito forte, diretor da CTB Bahia, né, que é a central sindical ligada, se não me engano, ao PCdoB, membro da Comissão de Direito da Escola da OAB da Bahia, do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, membro da Unegro Bahia, e músico, produtor, audiovisual e DJ. Então eu fiquei pensando que tempo, em que momento em que o Jair descansa, né? Ficam falando que nós baianos precisamos descansar e tal. Eu tenho pensando que o Jair não descansa nunca, né, gente? Volta aí. Entra aí para a gente conversar um pouquinho, meu cara. Agora, aliás, ele está falando aqui que não gosta de futebol, viu, Leandro? Ah, então pronto. Então pode torcer pelo Vitória, fique tranquilo. Tô sem time, né? Posso torcer pelo Vitória. Boa noite, Thalita. Boa noite, Leandro. Boa noite. Prazer conhecê-la, Thalita. Cara, um prazer enorme ter você aqui, sabe? Prazer em revê-lo. E você não vai se lembrar, claro que você estava no palco. Admiro muito você, viu? Numa multidão, mas você participou aqui de um seminário aqui em Salvador, dentro da Secretaria de Segurança Pública, né? Pelo Barão de Tararé, lembra? Você falou, pô, bicho, eu lembro, claro que lembro. Tem uma merenda, pô. Você é muito divertido, viu? Obrigado pelo convite. Eu lembro, acho que Jerônimo estava lá também, não estava? Jerônimo estava lá também. Sim, e eu falei na época, se não me engano, que a questão de segurança era questão de luta de classes. E os caras ficaram um pouco assim, Paulo Pimenta. A TV Pública da Bahia, você deu um puxão de orelha, tipo, ó, Isso, a TV Pública. Nossa, a gente tem que usar para o nosso viés, enfim. Claro, exatamente. Né? Tem que ter uma posição ideológica. Eu queria começar, então, conversando contigo o seguinte. Como eu gostei, primeiro de tudo, daquela questão do carnaval, eu queria que você, assim, né, de maneira um pouco mais sucinta, comentasse conosco aqui o que é exatamente qual que é o drama dessa relação entre o mundo do trabalho e a mercadoria carnaval em Salvador e qual é a perspectiva disso para o futuro. Quer dizer, a tendência é cada vez ser mais excludente o Carnaval de Salvador, que já foi uma festa popularíssima. Vamos lá. Eu acho que assim, tem que ter realmente uma tensão revolucionária para mudar isso. Primeiro que houve uma colonização da música baiana, né? Aliás, quando a Sony Music entrou no Brasil, ela entrou logo contratando o Roberto Carlos, né? O rei do Iê, Iê, Iê. E depois viu na Bahia uma oportunidade de negócio. Não só a Sony Music, como a Universal Music. Então, essas duas gravadoras, né? Enfim, multinacionais de entretenimento dominam a música baiana. E a música baiana é o guia, é o ritmo, é quem dá, né, a vazão ao carnaval, que, por sua vez, dá vazão a essa grande vitrine de marcas que é o Carnaval da Bahia, né? Que eu costumo igualar a Copa do Mundo da FIFA, né? Em termos de exposição de marcas. Veja que os abadás, né, dos foliões é um outdoor ambulante. Então, assim, tudo vem dali. E não é à toa que os últimos 8 carnavais, 6
tiveram como melhor música do carnaval uma música da Universal Music, né? As maiores representações, por exemplo, o Léo Santana, que é o amigo de ACM o Neto, é de propriedade da Universal Music, né? Então ele consegue, por tudo isso, ter um dia só de carnaval só para ele, né? Que é o pré-carnaval chamado Pipoco, que eu não sei se você lembra, pipoco é uma gíria para, né, se referir a tiros de arma de fogo, né? Não é a pipoca masculino, né? Pipoco representa tiro, né? Isso. Ruído Só ouviu pipoco, né? O cara tá com só ouviu pipoco e corri, né? Pois é. Aqui tem 3 dias de pré-carnaval, né? Tem o fuzuê, tem o furdunço e tem o pipoco. O furdunço tem 60 blocos em um deles. Não é bloco, na verdade, são 60 atrações. E uma dessas atrações é o Baiana System, que deveria, inclusive, ter um dia só. Devia ser o contrário. O Léo Santana devia vir com o furdunço, junto com os outros 59, e o Baiana System ter, porque é muito maior, né? É muito maior o público, mas não consegue porque não está no mainstream dessa organização internacional da mídia, né? Então, assim, é difícil a gente mudar esse ritmo se eles continuam dominando a música brasileira, né? Sobretudo a música baiana. Então, isso é o norte para várias coisas. Para o apagamento, né? Serve para o apagamento, porque é interesse mútuo, tanto dos dirigentes, né? do Executivo Municipal, de apagar a cultura, a tradição de resistência da Bahia com o reggae, com o samba reggae, e é interesse também dessas grandes marcas a apostarem e pagarem o jabá nos rádios das músicas alienantes, né? Porque realmente destrói. Né? E aí daqui a pouco a gente não sabe mais, não tem quem diga o que foi o reggae na Bahia e tal. Então eu acho um caminho difícil, né? E nesse caminho, nessa toada, a Brahma vem patrocinando tudo. Agora as bets chegaram com força total, mas o cordeiro, os ambulantes, né, e os catadores continuam. Pô, o catador ele recebe 0,8 centavos para baixar. Cada vez que ele baixa para pegar uma lata, ali representa 0,8 centavos. Você tem ideia, Cara, é né? muito foda Enquanto um isso. abadá custa R$ 2.000. Então é difícil sair disso, cara. Mas assim, você lembra que você me chamou muita atenção dos cordeiros, quando eu já estou fora da Bahia há mais de 30 anos. Mas eu sempre acompanhei de longe, até porque eu tenho muitos amigos ligados aí ao carnaval e tal, tenho um primo que é do Jamil, e sempre me chamou muita atenção de como a questão dos cordeiros, o máximo que foi feito para mitigar o sofrimento daquelas pessoas que recebem uma miséria, me fala, não, mas eles estão recebendo protetor solar. Eu falei, pô, agora tá bom demais, né? Então, não tem nenhum problema, tá com protetor solar, tá tranquilo, né? Aquilo é escravidão, não é, Jair? O cordeiro é emocionado, né? Porque tem certos músicos aqui, aliás, mandar um abraço pro doutor Paulo Menezes, que é advogado da música aqui na Bahia, e ele criou um termo bem interessante, que é o do músico emocionado, que ele não faz questão de cobrar essa hora extra, salário, nem almoçar, não, porque ele tá com o ídolo dele ali, ele vai tocar pro ídolo e vai bater a noite toda naquele tambor, sabe? Mas acham que os cordeiros também são emocionados, né? Só que o cordeiro, ele abre mão de um dia do carnaval dele para ganhar, agora vai para R$ 100 no ano que vem, mas foi 80 esse ano, um dia. R$80 um dia. Enfiado. Ele recebe no sábado de cinza. No sábado de cinza, ele vai para uma fila gigantesca na Barra e fica lá labutando com os administradores dos blocos de Belmax para receber. E ele tem que aparecer com 3 requisitos concomitantes. Ele tem que devolver o CAMI, né? Aquela camisa CAMI que tem o numeral. Ele tem que devolver uma pulseira Bluetooth, que é onde os caras passam marcando para ver se o cara está lá ou não, e um documento de identidade. Se faltar qualquer um dos 3, ele não recebe 80 conto. Então veja a situação. O cara vai, né, por conta própria, para trabalhar ali, segurar a corda. A questão ele tem que ter uma luva, né, um par de luva por dia, né? Protetor solar e tem que ter um boné, algo que proteja do sol. Mas está sendo cobrado, mas ainda assim os caras dão um para o carnaval todo. Por quê? Porque a ideia é maximizar o lucro. Porque o dinheiro que as patrocinadoras colocam no trio elétrico, eles acham que não é o bastante, não.
tem que espoliar por meio da redução do custo da mão de obra, né? A folha de pagamento tem que reduzir no bloco de carnaval, né? Mesmo o Lehman pagando, por meio da Brahma, pagando fortunas para esses caras. Então, é difícil sair disso. E como é que você... Não, mas aí o cara não precisa se submeter. Você lembra, Leandro, que foram resgatados 200 baianos escravizados nas vinícolas do Sul? Sim. Os caras não saíram da daqui Aurora. porque... Os caras não saíram daqui do colo quente de mãe para ir para lá catar uva no frio do Sul, não. É porque aqui não tinha emprego. A Bahia é o estado que disputa com Pernambuco todo ano quem tem o pior índice de emprego, melhor, o maior índice de desemprego. Então, essa galera vai fazer o quê? Jair, tudo isso não é muito contraditório pelo fato do Partido dos Trabalhadores estar no governo da Bahia já no seu 5º mandato, quase 20 anos de ocupação do Poder Executivo, ou isso é uma visão muito, muito distante da realidade política baiana? Rapaz, fala de realidade política baiana, parece um negócio que é deslocado da realidade mesmo. Da realidade mesmo, porque assim, eu não coloco assim a foice no partido, né? Na minha visão, esse partido está ocupado por pessoas que não fazem bem aos trabalhadores, né? E é o caso desses dirigentes que estão no poder há tantos anos, né? Por uma série de evidências que nós temos aqui na Bahia. Uma delas é essa do carnaval, né? Agora os caras... você estava falando mais cedo sobre a pejotização, né? E que o Gilmar Mendes suspendeu. Os caras querem mais isso mesmo. Porque a Bahia não contrata mais, não existe concurso público na Bahia, né? E aí, observe que todos os setores do município e do estado estão sendo supridos, o serviço público estadual e municipal está sendo suprido por contratos temporários, que é um bypass à Constituição, né? Era contrato emergencial, mas os caras vão ficando. E aí você tem uma redução do Estado. Os únicos que permanecem são os policiais. Então você tem uma redução do Estado civil e uma manutenção do Estado militar, né? Porque são contratos temporários, sacou? Então, nessa toada, eu não vejo uma linha petista. Aliás, esse contrato que é chamado REDA, né, Regime Administrativo de Direito, Regime Especial de Direito Administrativo, ele foi criado por Antônio Carlos Magalhães, mas ele é mantido por uma série de razões, interesses, enfim, sacou? Então, assim, você já vê daí que não há um direcionamento na ideologia pró-trabalhador. Porque quando o governador, do PSD, Otto Alencar, quando Otto Alencar foi governador, ele sancionou uma lei que impedia que os professores, por exemplo, professores REDA, temporários, recebessem aumentos, enfim, progressão de cargo como servidores efetivos, né? E abriu a boca do jacaré, porque de lá para cá, os servidores efetivos, ainda que aumente pouco, mas aumenta, e os temporários, que são permanentes, continuam com o mesmo salário, né? Então, assim, essa política do PSD, do PT, tá tudo... Pô, basta ver que preferiram, mesmo tendo o PCdoB, né, e o PSB na base do governo, preferiram chamar o Geraldo Júnior, né, do MDB, para ser candidato a prefeito. E tomou um ferro bonito. Sim, ficou atrás de Kleber Rosa do PSOL, né? Isso. Os petistas, inclusive, PCdobistas também, que não se alinharam com o partido, votaram Kleber, né? E eu fiz campanha para Kleber, eu não tenho problema nenhum, porque não é o que eu queria, né? O meu voto é sagrado, meu voto não é partidário, não é de legenda, né? Então, eu acredito nas minhas convicções, e na minha convicção, Geraldo Júnior não tinha que ser prefeito, né? Jailton, você tocou na questão do aparato militar, e eu já vi você comentando em alguns vídeos também, do gravíssimo problema que é a violência da Polícia Militar da Bahia, considerada não, digamos assim, consolidada do ponto de vista estatístico e funcional como a Polícia Militar mais violenta do país, uma das mais violentas do mundo.
Você acha que isso é consequência da inação e da ingerência do poder do Estado sobre a organização, ou é um método e é uma coisa pensada para que seja assim mesmo? Eu acho que é medo, cara. Eu acho que é medo. Eu acho que o governo está refém. Está refém. Outro dia eu vi uma entrevista de uma patente aí militar respondendo uma questão sobre câmera no fardamento. E aí, né? E aí, rapaz, tá demorando 3 anos já esse edital, cancela e volta. Aí o cara disse assim: não, pai, mas a polícia militar, o governo do estado e a polícia militar entendem que não é o momento. Aí eu fiquei me perguntando, mas vem cá, são 2 instituições? Como isso aí? Porque quem tem que responder isso é o governo do estado, não é a polícia militar. Mas a polícia militar agiu ali naquele ponto como um órgão independente do governo. Ou seja, é uma decisão que a polícia precisa tomar, independente do governo. Isso eu achei muito, muito singular, né? Muito singular. Sim. Né? E as taxas, né, cara? Eu acho bizarro. Por exemplo, quando Mãe Bernadette foi assassinada, o governador deu uma declaração dizendo que não, porque assim que eu soube, eu mandei a minha polícia militar ir buscar o sujeito e trazê-lo vivo. Eu não mandei matar ninguém, não. Ele disse nesses termos. Aí eu fiquei me perguntando, mas vem cá, quando o Rui Costa mandou buscar A, B ou C, ele não disse que era para trazer vivo. Então será que foi isso? Quando o Adriano da Nóbrega foi assassinado aqui no litoral norte da Bahia, será que foi porque o governador disse não disse que era para trazer vivo? Quer dizer, trazer vivo é uma possibilidade? Então, assim, eu achei essa fala também muito, muito simbólica. Né? E isso acaba resvalando em tudo que a gente tem. Como é que a Bahia pela quinto ano consecutivo, o estado mais violento do país? Né? Veja que em 2013, a Bahia tinha, em taxa de homicídio, a Bahia era o 10º. O 10º com a maior taxa, né? 10ª maior taxa. Em 2023, ela é a primeira. Ela tem a maior taxa, mas não é só isso, não. A taxa da Bahia é 52% maior do que o segundo colocado, que é o Rio de Janeiro. Isso é então, duro, cara, né? não tem. E aí, porque vem uma discussão, né, sobre números absolutos, né, e taxa. A taxa é por 100 mil habitantes. Aí, toda vez que fala sobre números absolutos, né, que no caso da Bahia foi 6 mil, em 2023 foram 6.600 homicídios, aí você não, mas porque a Bahia é grande. E o que é que você diz em relação à taxa? Que a taxa é taxa. A taxa por 100 mil habitantes. A Bahia fica disputando com o Amapá agora. Saiu do 10º para ficar disputando quem mata mais. É o Amapá ou a Bahia? Então, como é que explica isso? E pior, com arma israelense, comprada em Israel, com fuzil de Israel. Porque o governo da Bahia deixou de comprar na mão da indústria brasileira de armamento para comprar Israel. Mas, Jailton, como é que você avalia a não reação? Esses dados são expostos todo o tempo, a crítica permanente, a Bahia parece mal, tal, mas não me parece que nem o governo, nem a estrutura do governo que cuida de segurança pública se importe realmente com a nossa opinião. Me parece assim, que eles têm uma blindagem ideológica própria, que eu ainda não consegui compreender, queria que você me ajudasse nisso, que deve se basear, eu imagino, na questão eleitoral. É isso que norteia a inação do governo em relação a essa violência policial? É de que, na verdade, essa violência policial rende frutos eleitorais para o governo, para o PT? Rapaz, se rende por via reflexa. Mas eu não. Assim, tudo bem que há uma série de fatores. Por exemplo, o Rui Costa colocou R$1 bilhão na mão da Secretaria de Segurança Pública. Né? Eu acho que o Jerônimo colocou mais R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão poderia ir para outro setor. Podia ir para a Secretaria de Emprego. Né? Enfim, infraestrutura. E podia ir para qualquer outro lugar. Mas foi para a Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, pode ser uma tensão de vários interesses, né,
como segurança privada, a indústria aqui. A gente tem uma fábrica da Magno, a indústria de armamento, enfim. Pode ter esses interesses, mas a impressão que eu tenho de fato, falta de coragem mesmo. Falta de coragem. Sabe? E não é preguiça, não. Não estou falando de coragem de preguiça, não. Estou falando de medo. Medo. Na minha opinião, a Bahia não tem controle sobre a polícia. É isso. Simples assim. Quer dizer, não tem controle e nem busca ter esse controle, ou então já desistiu de ter esse controle, é isso? Eu acho que o medo é tanto que teve até recentemente aí uma discussão sobre se a Bahia participaria de um projeto piloto aí da Força Nacional, né, para tirar facções de favelas e tal. Depois o governador admitiu, não, pai, não tem isso, a gente vai colar, agora a gente precisa saber como é que vai ser. Ele disse isso. Por quê? Como é que vai ser? Será que pode piorar? Ele acha que do jeito que tá bom? Ou seja, ele vai avaliar se o projeto da Força Nacional é pior do que o que o governo da Bahia implementa, né? Estando em primeiro lugar, 52% além do segundo lugar, em taxas por 100 mil habitantes de homicídio. Então, é difícil. E é uma ação, basicamente, na juventude negra, né, da Bahia. Quer dizer, o alvo principal, quer dizer, a vítima preferencial dessa violência policial é majoritariamente o jovem e a juventude negra da Bahia. Você faz, assim, pode nos dimensionar qual que tem sido a reação organizada na Bahia hoje a essa violência policial? Quer dizer, há um movimento, você que é sindicalista também, há um movimento social, sindical, popular, que está se organizando para pelo menos reagir a isso? Eu não vejo organizações, digamos assim, isso são organizações, né? Mas não há uma organização. Primeiro porque o movimento negro, a maior parte dele está no governo. Segundo, que a questão do REDA, a questão do contrato temporário, né, de serviço público, ele é muito maléfico nesse sentido também. Porque é um emprego instável, né? Ele não é um servidor público. Então, e claro, a grande maioria dos contratados temporariamente, por meio do REDA, são negros. São jovens negros, negras, né? E se ele vai para uma manifestação contra o governo, ele perde aquela boca na hora, né? Então, é um grupo muito grande, como eu falei, né? A Bahia não contrata, não abre concurso mais. Outro dia, a Secretaria de Direitos Humanos estava comemorando aí a abertura de concurso REDA para o PROCON, como se fosse uma vantagem. E eu demonstrei que não, é desumanidade, porque é um contrato precário, o sujeito não tem autonomia de vontade, ele não pode impugnar ou embargar o posto de gasolina do deputado, porque senão ele toma ferro. Então imagine como é que esse povo negro que está ali, por falta de outra oportunidade, vai sair para fazer uma passeata, para fazer greve. Imagine uma greve no REDA, né? O Estado pararia, né? Mas não tem estabilidade. Então é difícil. Então o desmonte já começa por aí. A desmobilização já começa daí, né? Porque eles foram angariados por meio desse emprego precarizado, né? E que temem perder. Então, como é que a gente mobiliza esse povo? Então já é uma E a própria dificuldade. estrutura sindical está degradada, né, Jair? Assim, o sindicalismo está muito enfraquecido no Brasil. O sindicalismo sofreu uma derrota e foi desidratado ao longo desses últimos anos muito grande, né? Não só foi desidratado, mas também se desidratou, né? A gente temos que fazer autocrítica, né? A partir do governo, a partir de 2003, a gente se afastou um pouco da base, tipo assim, não vamos bater no governo, vamos deixar o governo trabalhar. Mas e aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Agora tem uma frase que diz: quando você passa muito tempo fora de casa, que você volta, o cachorro quer te morder, né? Então, parece isso, sabe? A gente tem dificuldade de voltar. A pandemia, né? Primeiro, essa desmobilização, né? Por conta do governo progressista, Lula e Dilma, a questão do financiamento, né? Por meio da reforma sindical. Terceiro, a pandemia. Então, e também o anacronismo da esquerda em relação às redes sociais.
Então a gente acabou tomando um pau atrás do outro. Né? E hoje a gente se bate para voltar. E eu digo sempre, se a gente não voltar, 2026 é ali na frente, né? E aí, pai, não tem Petrobras, não tem nada mais do público. Né? Joito, você não acha que essa situação da segurança pública na Bahia acaba corroborando a ideia de que a esquerda, em geral, não tem solução para a segurança pública no Brasil e que, por isso, tem que emular os modelos da extrema-direita, inclusive um fenômeno que é muito forte na Bahia, que são que é a criação dessas escolas cívico-militares? É interessante isso, porque a Bahia, por exemplo, era para ter aderido à ideia do Lula, né? E abolido as escolas, não, aqui aumentou. Eu, de fato, eu não vejo. Eu não acho que a esquerda é incapaz. Eu acho que, primeiro, existe muita infiltração, né? Por vários interesses, a indústria bélica, o mercado privado da segurança, câmeras de CFTV, enfim, uma série de coisas que influenciam nisso, nas decisões parlamentares, inclusive, sacou? Que vão influenciar nisso. Mas eu acho que no caso da Bahia é algo sui generis, né? Primeiro pela ocupação, né, de travestidos de esquerda, porque é inadmissível, por exemplo, que a gente tenha o Rui Costa como ministro da Casa Civil, que é chefe da Secretaria do Programa de Parcerias e Investimentos, que é o núcleo de desestatização do Brasil. É onde se concede os campos de petróleo, é onde se vende estatais, onde se faz a parceria público-privada. Tudo que o Temer disse no primeiro dia, 12 de maio, quando ele assumiu, assim que Dilma foi afastada por decisão do Senado, a primeira decisão de Temer foi justamente criar esse programa. Esse programa está aí. E está na mão dele. Então, assim, é esse grupo. Sacou? Esse grupo vai dificultar muito mais ainda. Né? O trabalhar correto pela segurança pública. Né? Que aí não é, na minha opinião, não é segurança. Na verdade, a gente devia trabalhar a violência. Porque a segurança é o quê? É deixar o pau comer, mas eu estou aqui com minha grade, aqui com meu carro à prova de bala. Isso é segurança. Segurança você não combate a violência. Segurança você se protege dela. Então, na verdade, a ideia é combater a violência. Né? E eu acho que, pelo menos a visão que eu tenho, é que o Estado não é capaz de subjugar os comandos militares para fazer valer essa visão de mundo. Né? Você é petroleiro, é do sindicato do Sindipetro da Bahia, e tem um dado recente da questão do petróleo no Brasil que me chamou a atenção, que eu queria conversar contigo. Né? O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, agora, dia 12, o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no valor de 11 e poucos bilhões de reais, como antecipação de remuneração relativa ao ano de 2025. Se discute muito, e se sabe muito pouco, porque é um assunto bastante hermético e não interessa torná-lo transparente, sobre o que realmente acontece hoje na Petrobras, que mudança real aconteceu entre o fim do governo Bolsonaro e agora, que deixa os combustíveis ainda bastante caros e tem essa coisa de você sempre está vendo bilhões de reais indo para os acionistas. Né? Você podia explicar para a gente qual que é a real situação da Petrobras e o que significa esse pagamento bilionário de dividendos de forma supernaturalizada hoje na Petrobras? É lamentável, primeiro, né? A Petrobras infelizmente, continua com a visão de uma empresa geradora de lucro. Né? E aí tem duas vertentes, né? A gente também tem que considerar isso. Apesar do Estado brasileiro ser majoritário em poder de decisão, né? Ela não é majoritária em relação a divisão do lucro. Né? Pra você ter uma ideia, o lucro, em regra, deve ser repartido 45% para a iniciativa privada. O resto é da Petrobras. São os chamados os lucros, os dividendos ordinários. Pegou o lucro, é quanto aqui? Vamos pegar 45% disso aqui, entregar ao acionista e acabou. A Petrobras tem o resto. Mas inventaram um negócio de
dividendo extraordinário. Dividendo extraordinário é o quê? A gente tira 45, o resto 55 é da Petrobras. Petrobras, você vai fazer o que com esse 55? Aí a Petrobras disse, rapaz, eu sei, acho que eu vou gastar só 10 mesmo, porque meu plano de investimento aqui é pouco, tal, vou gastar 10 bi. Vai sobrar 45. Aí o que é que o documento diz? O que é que a regra diz? Ó, se você não vai investir, então o restante a gente divide de novo. Então, o dividendo extraordinário é isso. É o que a Petrobras resolve não investir, não transformar em outros ativos, né? Que vai ficar parado, então divide. Isso é dividendo extraordinário. Mas o dividendo extraordinário não é Incrível, isso eu não preexistente. sabia. O dividendo extraordinário não é preexistente. É um lucro remanescente, que só se reverte em dividendo extraordinário por decisão do Conselho de Administração. É o Conselho que, ao autorizar, ele transforma o lucro remanescente da Petrobras em dividendo extraordinário dos acionistas. Né? E teve até um embrolho aí na época de Jean Paul Prats, porque eles tinham decidido que não. Depois eles fizeram uma reunião extraordinária e disseram, não, tudo bem, vamos pagar. Não sei quem foi que botou a arma na cabeça de quem, eu sei que resolveu pagar. Olha o que aconteceu no ano passado. Quer dizer, esse ano agora, né? Referente ao lucro do ano passado. A Petrobras lucrou no ano passado 36 bilhões. Sabe quanto foi o dividendo? 75 bilhões. Pegou de 36 bilhões. Vamos tirar aqui uma parte para dar o lucro. Conseguiram fazer uma mágica na cartola e tiraram dos 35 bilhões, 36 bilhões, tiraram 75 bilhões de lucro. Aí, velho, aí não tem crescimento, aí não tem a industrialização. Não tem. Aí o país não aguenta, né, cara? Em 2009, só a Petrobras representou 11% de todos os investimentos no país. Todas as empresas, tudo que investiu no país. A Petrobras sozinha em 2009 representou 11%. Aí agora a gente pega, ao invés de pegar a grana que sobrar para reinvestir, né, aumentar o parque de refino, já que a gente continua importando combustível, não. Aí vai entregar ao acionista porque a Petrobras resolveu não ter plano de negócio. Ou o plano de negócio é pequeno. Aí o que aconteceu agora? Ela lucrou 36 bilhões no ano passado. Só agora no primeiro trimestre lucrou, eu acho que 32, mais de 30 bilhões. Aí os caras já de olho, não, vamos antecipar logo esse. O meu aqui, que eu tô com fome. O menos pior disso, cara, sabe o que é? É que, de uma certa forma, eu acho que 43% desses dividendos acabam indo para a União, né? E ajuda no orçamento, né? Acaba ajudando no orçamento. Então, menos mal, né? Mas o ruim é toda vez que você tem que regar o orçamento público, você tem que dar a ponta também aos acionistas privados. O ideal é que a gente tomasse aquelas ações que estão lá na Bolsa de Valores norte-americana, tomasse de volta, mas eu acho difícil fazer. É uma decisão política, né? Você recomprar essas ações. Se falava isso em relação também à Telebrás e não aconteceu nada, né, gente? Não aconteceu nada em relação à Telebrás. É uma promessa de campanha e não se tocou mais no assunto, não é isso? Telebrás, você me lembrou de ACM, o fraudário do painel do Senado. Pois rapaz, eu escrevi muito sobre a ACM. Né? Você sabe que a ACM morreu levando para o túmulo 3 processos contra mim, né? Ainda bem. Quando ele morreu, eu falei, porra, me livrei desses 3 processos. Porque ele me processou. Porque eu fui jornalista aqui em Brasília que revelou que ele tinha arrancado o coração de Luiz Eduardo, colocado naquela estátua que ficou muitos anos ali na Paralela. Lembra que tinha uma estátua na Paralela, né? Sim. Ele mandou arrancar o coração de Luiz Eduardo Magalhães no Agarran, aqui em Brasília, para não fazer o exame na musculatura do coração que detectaria o uso da cocaína. Mandou arrancar o coração. E eu fiz a manchete que arrancaram o coração de Luiz Eduardo. E aí ele inventou que tinha arrancado para colocar nessa estátua. Ficou embaixo daquela estátua, não sei como o coração ficou lá embaixo daquela estátua, até arrancar a estátua de lá, que eu acho que está em frente agora à Assembleia, né? Aquela estátua de Luiz Eduardo Magalhães. Tinha uma estátua que ficava na Paralela. Eu sei, para mim era irrelevante. E aí a polícia tinha que botar um soldado da PM lá o dia inteiro e flores todo dia. Era um negócio maluco para poder justificar o álibi que ele inventou para ter arrancado o coração do filho. Esse Antônio Magalhães não era brincadeira, não, viu? Ah, então ele confirmou, né, pô? Então você nem mentiu, porra. Você nem mentiu. Não, ele mandou arrancar. Ele mandou arrancar. Ele só disse que não arrancou, o cara disse que não arrancou para poder fazer uma homenagem ao filho, ó. Caralho, Antônio Carlos, né? Mas é isso. Já eu te falar, já encerrou, olha, eu vou te chamar outras vezes aqui, hein, cara. Vamos pontuar os temas, tal. Você entrar em contato comigo, que é muito bom conversar contigo. Sou
seu admirador, acompanho você nas redes sociais, você é um puta de um analista de primeiríssimo nível, tá? Então, quem não conhece, fala aí, é @ Japantera, não é? J.A. Pantera, Já Pantera, no Instagram. J.A. Pantera, é isso? Pantera, junto, o que é? Sobrenome, apelido? O que é? Porque você é Pantera Negra? Qual que é o... Apelido de escola mesmo. Apelido de menino, né? Aí, eu não consegui botar Jailton Andrade, eu vou botar Já Pantera, porque aí, enfim, Jailton Andrade, né? As iniciais e Pantera no final. Já tá aí, ó. Não deixa de ver, é muito legal, as análises são muito, muito lúcidas, né? Eu vi que você participou do evento com Glauber Braga, acho que foi na Universidade, na Arquitetura, Faculdade de Arquitetura, né? Foi. Ontem à noite foi muito massa, foi muito legal rever muita gente, assim, que a gente sempre está na rua militando e rever ali em prol daquela mesma causa. Eu me senti muito orgulhoso de estar desse lado da história. Tá bom. Thalita, temos aí comentários, falas, enfim. Temos. Liberar o Jair. Temos. Lívia Blumetti diz, grande Pantera. Também aqui, quem mais? Que a Coraline Perazzoli diz, eu fiquei impressionada com a exploração aos vendedores no percurso dos trios e a turma do trio Mercury e Ivete, milionários. E a Cristiane Santos também comenta aqui, triste realidade na maior festa de rua do sul de Salvador, infelizmente, isso a Globo não mostra. Também aqui a Dilza Santos de Jesus e esse prefeito motosserra, fora da lei, Bruno, fora da lei não prioriza a educação, maqueia escolas, não valoriza os professores, não paga o piso do magistério determinado pela lei federal. Aliás, só aproveitando esse comentário, porque daqui a pouco quem vai estar aqui é uma professora da rede municipal de Salvador e a gente vai tratar justamente desse assunto, né? Já está há 10 dias a greve dos professores de Salvador. Então, vamos tratar dessa questão aqui, viu, gente? A Silva diz, hoje em Salvador chegou um blindado da polícia. Pedro Natan, na entrevista do Samuel Vida... Será que sou eu? Eu já estou sabendo que eu ia falar isso tudo aqui? Pedro Natan diz o seguinte, na entrevista do Samuel Vida ao Mauro Lopes, ele comenta que a Bahia provavelmente será o modelo de segurança pública do Brasil. Já Edson Keire Alves, se quiser comentar, pode comentar, viu, Jailton? Algum comentário aqui? O Jaedson Keire Alves. Eu assistia bastante o camarada Jailton durante a pandemia. Ele me estimulou ao entendimento do papel de uma empresa pública. Abração, Jailton. Sivuca, a Petrobras, diz ele, já deveria ter recomprado a Relan, é isso? É assim que pronuncia? Relan, isso. Relan. Refinaria Randolfo Alves. Refinaria. Refinaria Randolfo Alves, a primeira do Brasil, a segunda maior e a primeira do Brasil. E é uma pena que a Magda Chambriard tenha jogado um balde de água fria na Bahia, porque, primeiro, que a gente tem o segundo gás de cozinha mais caro, aliás, os combustíveis de um modo geral, mais caro do país por causa disso. Né? Não pede para Manaus por conta lá dos irmãos lá que compraram a refinaria de Manaus. E o Jean Paul Prats tinha anunciado a recompra e tal, mas Magda disse que não era prioridade, e aí a gente vai continuar pagando esse gás caro aí, infelizmente. Eu queria só duas coisinhas. Sobre Ivete Sangalo, foi citada aí, eu tenho uma página, eu tenho um site chamado sequelab.arte.br. Eu escrevi um artigo de 16 capítulos dos 50 anos de Ivete Sangalo. Se puderem chegar lá, sequelab.arte.br. Outra coisa é o seguinte, eu já vou adiantar aqui para vocês aqui já um spoiler. Estou para soltar um vídeo sobre o segundo episódio, né? Falando sobre o Boipeba, uma nova tentativa de grilagem que envolve exatamente a Ivete Sangalo. Eu vi o seu vídeo sobre Boipeba, e muito impressionado com aquilo, assim, com o nível de descrição dos fatos. Quem não viu, procura aí o perfil do Jailton, cara, que tem uma descrição sobre essa coisa de Boipeba, e agora vai ter um outro vídeo, é isso? Boipeba é uma ilha
uma ilha que é paradisíaca, pelo menos era quando eu fui lá há 30 anos, era um troço fora do comum, mas que virou a joia da coroa da especulação imobiliária de resorts na Bahia, não é isso, Jailton? Só para você ter ideia, que estava querendo possuir 20% da ilha para criar uma zona colonial com heliponto, com 2 campos de golfe. É exatamente o presidente da Fundação Roberto Marinho e o ex-ministro da Fazenda, o Arminio Fraga. Para você ter ideia, né? Que quer congelar o salário mínimo por 6 anos, né? Mas ele quer vir do paraíso fiscal para o paraíso dele aqui na Bahia jogar golfe só. Mas não conseguiu não, que a gente barrou. Agora, só que tem outro aí, tem um italiano agora aí que está também querendo fechar tudo lá. Jailton, eu não achei. É sequelab.art.br? É porque é com K. SEKUELAB. Lab. Então é isso. K-U-E. Sequelab. E é LAB, né? Não tem I no final. Não, é Lab de mudo laboratório. mesmo. Laboratório Sequela. Então tá. Arte mesmo, né? .br, é isso? .br. Não aparece. Ué. Vamos ver aqui. .art.br, certo? Manda pra gente aqui no chat privado. Manda no chat privado o link que ela coloca. Vou mandar aqui. Esse chat privado aqui. Manda no chat pode privado. Conversar com a gente. Aí já. Abriu aqui, ó. E aí tem um artigo. Arte. Aqui, ó. Vou colocar para vocês visualizarem a cara do site aqui, gente. Foi na passagem dos 50 anos que ela fez uma festa aqui em Juazeiro, e aí eu resolvi montar desde o início dela, né? E tudo que ela fez, né? Pelo Brasil. E foi super celebrada na Globo, né? Ela é uma queridinha da Globo. Mas aí também explica qual a função dela na Globo, naquele canal fechado também. Multishow. Multishow, tudo isso aí. Ela fez um show pisando nos ossos dos escravizados pelo Garcia Dávila, no Castelo Garcia Dávila. Tá tudo aí. Muito bom. Aqui, gente, ó, eu vou inclusive... O Castelo Garcia Dávila... não, desculpa. Não é a mansão do Solar do União, não, né? É o Castelo mesmo. Não, é no litoral norte. É lá para lá de Praia do Forte. Castelo Garcia Dávila é no norte, no litoral norte. Aí foi lá, Multishow, fizeram lá um festeiro lá, e esquecendo que ali foi um palco de muita, muita desgraça. E tem esse momento dela na política, né? Do movimento Cansei. Coisa mais. Cansei com a Regina Duarte, olha lá. E ela já estava cansada na metade do primeiro governo Lula. Isso. Ai, caralho. Aí Xuxa aperta ela na live, ela fica toda sem graça. Mas é bem interessante. Ela, a menina, fala da Regina Duarte. Muito bom. Muito bom. É aqui, ó, eu coloquei o link no chat, viu, pessoal, para vocês acessarem. Quero ler esse artigo completo. Aí conta também o episódio da Shell, quando ela resolveu patrocinar, ou melhor, ser patrocinada pela Shell para ocupar o espaço deixado pela Petrobras na cultura brasileira. É bem interessante. Fala da Nigéria também, o que a Shell fez na Nigéria. Porra. São 6 capítulos, é isso? Já estão todos prontos. Está finalizado. 16, está finalizado. 16. Está finalizado. Você também é jornalista? Você tem formação jornalista? Trabalhou como jornalista, não? Não, eu sou comunicador, pronto. Tá. Mas eu escrevo artigos por ter aprendido a escrever, não por ter a formação. Porque, mas assim, parece que é uma coisa fácil. Escrever artigo não é qualquer um que escreve. Você tem que ter ou uma formação para isso, ou ter um talento mesmo, né? Às vezes você gosta de escrever, escreve bem. Eu sei que você publica em muitos sites, você publica no 247, na Fórum, né? Publica no Opera Mundi também, é isso, Jair? E agora... Portal Vermelho, você é um cara... No Sequelab, que é o meu site, eu não consigo escrever para ele. Enfim,
O maior Tempo partido aí, é sim. esse aí, sacou? Eu parei de escrever por falta de tempo, né? Eu tinha uns camaradas que me ajudavam nos conteúdos, mas aí cada um foi atribulado com outras atividades e acabei ficando só, tá parado por enquanto. Mas tem som, tem discotecagem minha aí. Eu vi que tem uma galera também aqui da Rádio Cafuné. Mandar um abraço, um beijo para todo mundo da Rádio Cafuné que está aqui acompanhando o nosso papo. Tem alguns sets também que eu fiz lá na Rádio Cafuné, sets de 1 hora de música. Enfim, é bem variado. Tem um comentário que chegou aqui, só eu queria tirar uma dúvida. Essa Donata aqui é aquela do episódio da cadeira de Sinhá, né? Que ela coloca as Ela fez um mulheres aniversário negras. colonial aqui em Salvador Nossa, e Ivete Sangalo defendeu eu ela, lembro né? desse. Diante de toda a polêmica que aconteceu aqui, ela foi lá com o Preta Gil e foram defender a Donata. E eu explico isso aí no episódio. Ó, só um último comentário que chegou aqui. O tema diz: Jailton denunciou que o fundo árabe que comprou o Jaia foi o mesmo que comprou a maior refinaria de Jair. Você é petróleo torcedor do Vitória. da Petrobras na Bahia. Ô, Leandro, eu vou lhe dizer, para mim só interessa o futebol para saber das bets, para saber do Futebol Leaks europeu e para saber o que a Mubadala anda fazendo com a Liga de Esporte no Brasil. É só isso. Você sabe que a Mubadala comprou a parte. Você sabe que o estádio do Maracanã, um pedaço era de Eike Batista. Eike Batista vendeu para a Mubadala, que comprou a refinaria. A Mubadala do Bahia. Mas ele comprou uma refinaria na Bahia também, não? Eu investi o dinheiro em refinaria na Bahia, não foi? Mubadala Capital? A Mubadala é isso. A Mubadala criou uma empresa que chama da Selen, que administra a refinaria da Mubadala Capital, que é o fundo árabe. Porque no caso do Bahia, acho que não tem a ver com o Bahia, o time Bahia, não. Porque quem comprou o Bahia foi o Grupo City, mas o dono, o cara que comprou por meio do Grupo City, é um árabe. É um sheik, né? Eu não esqueci o nome dele, mas é um sheik. É Mansoub Zayed. Mansoub Zayed é o dono do como é que chamam? A liga de clubes que eles têm é o City. O Grupo City, que tem o Manchester. Do Grupo City, isso. O Grupo City, o dono do Grupo City é o Mansoub Zayed. E ele, se eu não me engano, ele é vice-presidente da Mubadala. E o presidente da Mubadala, que é o presidente dos Emirados Árabes, é o irmão dele, que é o Mansour. Então tá tudo junto, né? Mohamed bin Zayed, que é o presidente. Foi a Mubadala que comprou a refinaria de Landulfo Alves, não foi? Isso, exatamente, a Mubadala. Então, assim, então tá tudo ligado. Há uma identidade de quem comprou a refinaria com quem comprou o Bahia, com quem comprou a Liga Brasileira, comprou acho 20% da Liga Brasileira, alguma coisa nesse sentido. Que é a mesma que está sofrendo lá com o Futebol Leaks, né? Que está para anular, pelo menos estava para anular, 9 anos de troféus do Manchester por traquinagem lá. Então é isso que eu sei de futebol, só isso. Ah, bom. Só sabe o ouro. Vamos lá. Tem mais, Thalita? Só mais um aqui que chegou, do tema também, que diz: Jailton é muito bom, mas tem o defeito baiano de ser Jaia. Abraço e parabéns. Desculpa a ignorância, não é Bahia, o que é Jaia? É a maneira como... É o Bahia perdido, o Bahia alinhado, o Bahia que perdeu. O Bahia, Jair. E o torcedor do Vitória chama o Bahia de Jair também. Jair. Jair, Sardinha, tem essas conversas. Sardinha. Eu briga entre eles. Eu me divirto com todas. Eu chamo o Vitória de campeão da uva, o Bahia de Sardinha, e para mim dá tudo massa. É isso, Thalita. Já estamos avançando no horário, hein? Tá certo? Pô, Jair, olha só, era para você ficar meia hora, ficou 1 hora, um prazer enorme falar contigo, tá? Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha tempo e disposição para voltar sempre a conversar com a gente aqui, tá bom? Estou à disposição, sim, viu? Obrigado, Leandro. Obrigado, Thalita, também, viu? Beijão. Obrigado, prazer grande, hein? Tchau. Abração. Bom fim de semana para você. Tchau. Vocês também.